Após a divulgação dos balancetes de Flamengo e Palmeiras e o crescimento nas receitas do Palmeiras em relação ao ano passado e a redução das receitas do Flamengo em relação também ao ano passado, gerou o seguinte questionamento por quem acompanha as finanças dos clubes. Se essa diferença vai diminuir não só apenas esse ano, mas se isso vai ser uma constante, se essa diferença entre os dois clubes, que foi sempre na casa ali de 40%, pró-Flamengo, 40% que o Flamengo sempre faturou a mais que o Palmeiras na média nos últimos anos, se essa diferença vai diminuir de forma constante, ou seja, vai virar uma regra para os próximos anos e o Palmeiras definitivamente vai alcançar ou reduzir a diferença para o Flamengo no campo das finanças, ou se existe algum motivo, algum contexto que explique esse ano, talvez o próximo, mas isso não deve virar uma regra. Bom, para responder a essa pergunta, a gente precisa entender alguns contextos importantes no campo das finanças. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Deixe aqui seu like, é muito importante para que o YouTube entenda esse conteúdo como relevante, possa distribuir a um número maior de pessoas. Claro, comente aqui se você concordou ou se não concordou com algo que foi abordado nesse vídeo. Se você gostou ou não do conteúdo, não importa. O importante é interagir. E compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, Flamengo e Palmeiras divulgaram recentemente seus balancetes até outubro. E chamou a atenção que o Palmeiras já em outubro já alcançou um faturamento de R$ 1 bilhão. A primeira vez que o Palmeiras, na sua história, alcança um faturamento de R$ 1 bilhão. Já o Flamengo, que costumeiramente em outubro, até um pouco antes disso, já atinge ali a meta de 1 bi, nesse momento, até outubro, ele faturou um pouco mais que 800 milhões de reais. Ou seja, o Palmeiras nesse momento está com uma arrecadação maior que a do Flamengo. Claro, ainda faltam os meses de novembro e dezembro, onde concentram as premiações esportivas, e o Flamengo falta incluir aí os valores da Copa do Brasil, vai ter a premiação do Brasileirão, e também existem os valores dados pela questão dos direitos de mídia, né? A receita da TV, que a maior parte cai justamente no final do ano. Então, existe um ponto importante, vamos dizer assim, um valor relevante a ser acrescido nas receitas do clube. Então, a gente vai ter que esperar até o mês de dezembro para ver realmente como se comportou cada clube em relação às suas receitas em 2024. Mas o ponto importante que a gente tem que considerar é que houve sim um crescimento nas receitas do Palmeiras em relação ao ano passado. E do Flamengo houve uma redução, já que em outubro normalmente ele faturava ali já na casa de 1 bilhão. Então o que aconteceu? O que explica? O Palmeiras melhorou tanto nas receitas assim, o Flamengo piorou tanto assim nas receitas, perdeu algo em torno de 20% do que faturava antes. Existe um contexto que a gente tem que considerar, que são as despesas não recorrentes. São aquelas despesas que não acontecem de forma regular e constante. Por exemplo, as vendas de jogadores. E aí se explica muito esse crescimento do Palmeiras. Claro, analisando o balancete que o Palmeiras divulgou, existe sim crescimento em campos importantes de receitas, como marketing e também na parte de direitos de TV ou vendas de produtos licenciados, mas não que justifique o crescimento para você chegar a 1 bilhão ou se aproximar do Flamengo, se você comparar as receitas dos clubes nessas linhas. O Flamengo, assim como o Palmeiras cresceu, o Flamengo também cresceu. Então, ele manteve a diferença nessas linhas de marketing, direitos de TV, produtos licenciados, sócio-torcedor, bilheteria. O Flamengo manteve essa dianteira, essa margem que ele sempre teve em relação ao Palmeiras. Poxa, Diogo, mas se o Flamengo cresceu proporcionalmente, mantendo a diferença para o Palmeiras nessas linhas importantes de receitas, por que o Palmeiras está faturando mais e por que se projeta, por que estão dizendo que o Palmeiras pode se aproximar ainda mais em 2025? É simples.
Lembra? As despesas recorrentes e despesas não recorrentes. Aquelas despesas não recorrentes são as despesas que não caem todo ano. Você não pode considerar isso como uma previsão, como um planejamento, mas eventualmente elas caem. E aí nós estamos falando justamente das vendas dos jogadores. O Palmeiras teve duas vendas muito importantes que começaram a cair já nesse ano e vão seguir caindo ano que vem, que é justamente a venda do Endrick, já que o Endrick foi agora para o Real Madrid, né, esse ano, e a partir daí os valores, a maior parte dos valores começaram a cair nos cofres do Alviverde. Então o Endrick foi vendido ali por algo próximo a 60 milhões de euros. Você imagina, vamos colocar €1 a 6, deve estar até mais do que isso, certamente. Estamos falando aí de 360 milhões de reais, se a gente for colocar o euro um pouco acima, 400 milhões de reais a mais que estão caindo de forma parcelada, mas esse dinheiro já começou a cair e vai acrescendo, né? E também a venda do garoto do Palmeiras, o Estevão, tinha me fugido o nome, foi ali por aproximadamente 45 milhões de euros para o Chelsea. E esses valores já começaram a cair, eu acho que parte esse ano, e a maior parte cai ano que vem. Então nós estamos falando aí algo em torno de 700 milhões de reais que vão ser distribuídos em 2 anos, né? Mais ou menos 350 milhões de reais que vão ser distribuídos em 2024 e 2025. Se você reparar, esses 300 milhões ou 350 milhões que vão ser distribuídos ano a ano, já que são 700 milhões, se você pegar ali, dividir proporcionalmente por ano, vai dar 350 milhões por ano. É justamente a diferença que o Palmeiras tinha em relação ao ano passado, a sua receita e o que ele tem esse ano. Ou seja, esse valor de 1 bilhão, embora ele tenha acrescido, melhorado em outros campos de receitas, mas esse valor de 1 bilhão que ele conseguiu, representa ali algo em torno de 30% das vendas de jogadores. Ou seja, se a gente fosse considerar só as vendas recorrentes, aquelas vendas que acontecem todos os meses, todos os anos, e é aquilo realmente que você pode planejar, inclusive quando você analisa um balanço de um clube, um critério do futebol europeu. Quando você analisa um balanço de um clube na Europa, você analisa pelas despesas recorrentes, aquilo que são aquelas despesas, aquelas receitas que são verdadeiramente planejadas e consistentes. Você não analisa o balanço de um clube de futebol europeu, é um critério que eles têm, pelas despesas não recorrentes, porque venda de jogadores pode acontecer ou não. Então, se você excluir as despesas não recorrentes do Palmeiras, ou seja, as vendas de jogadores, você vai estar falando ali de algo de torno de 700 milhões de reais de receitas. Já o Flamengo, ele tem sim também nesses 800 milhões de reais, pouco mais, eu acho que o Flamengo faturou em torno de 850, né? Mas ele tem aí desses 850, algo em torno de 50 milhões de reais de venda de jogadores. Sim, o Flamengo vendeu muito poucos jogadores esse ano de 2024, entrou pouca receita em relação à venda de jogadores em 2024. Então, se a gente for excluir as vendas de jogadores, o Flamengo vai ficar ali com algo em torno de 800 milhões. E o Palmeiras vai ficar em torno de algo de 670 para 700 milhões. Ou seja, já existe uma diferença importante entre os dois clubes, justamente desconsiderando as vendas de jogadores, certo? Agora, é importante frisar que o Flamengo está indo no caminho correto. Quando o Flamengo assumiu, essa diretoria assumiu, eu me lembro que um dos objetivos era você cada vez mais depender menos de venda de jogadores, para que você realmente pudesse utilizar os garotos da base e formar times fortes também, com ativos vindo da base, como é a história do Flamengo, como foi na geração dourada dos anos 80, né, com o time do Zico. A maior parte do time era formado por jogadores criados no Flamengo. Então, isso é um trabalho que também vai ser a médio e longo prazo. Cada vez mais o Flamengo trabalha para depender menos de venda de jogadores. Por isso, essa receita não recorrente vai ter um peso menor no orçamento do Flamengo. E a gente já começou a ver isso esse ano. O Flamengo vendeu 50 milhões, enquanto o Palmeiras ali na casa de 350 milhões nas suas receitas. Ou seja, está claro que o Palmeiras, para tentar alcançar o Flamengo ou estar no mesmo nível de receita, ele vai cada vez mais, por esses números, depender de venda de jogadores. E o Flamengo vai conseguir estar até um pouco à frente do Palmeiras, mas com uma diferença muito importante.
ele não está precisando vender jogadores. É claro que isso, nos números frios que a gente tem hoje, o Flamengo tem aí um estádio para construir, obviamente que vai ter que aumentar suas receitas e diminuir e aumentar também a margem líquida que ele tem, ou seja, o lucro, para poder financiar seu estádio sem necessariamente uma parceria, ter que dividir uma parceria para o estádio. Então, obviamente que o Flamengo, nesses próximos 3, 4 anos, vai ter que vender ativos importantes seus, como jogadores da base, para gerar capital, gerar recursos para financiar seu próprio estádio, de novo, sem depender de terceiros, de parceiros, para construir o estádio, o que é muito importante se você considerar a médio e longo prazo as receitas que o Flamengo pode ter, porque se ele construir seu estádio sem interferência de terceiros, lá na frente ele não vai precisar dividir essas mesmas receitas com ninguém, o que vai inflar e muito o seu potencial financeiro. Bom, esse é o contexto que a gente tem hoje das finanças dos dois clubes. O Palmeiras conseguiu sim encostar no Flamengo. É provável que no ano que vem também mantenha-se encostado, mas com uma diferença que para isso ele está precisando vender muito mais jogadores que o Flamengo. O Flamengo deve aumentar suas receitas em 2025, porque vai ter sim que vender jogadores importantes, porque o seu plano de depender menos de venda de jogadores vai ter que ser colocado um pouco de lado, porque ele precisa construir seu estádio sem necessariamente a ajuda de terceiros, porque isso vai colocar o Flamengo num patamar muito elevado no campo de receitas na América do Sul, diria eu, que descolado e até se colocando em situações semelhantes a de grandes potências do futebol europeu. Mas isso já é um assunto para um outro vídeo. Portanto, deixe aqui seus comentários, o que você achou, se você concorda, não concorda. Como eu já disse, o importante é interagir. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não esqueça de dar o like, que é muito importante. Até a próxima.